Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. A Sadia deseja a todos um Feliz Natal. A falta de doadores fecha o maior banco de sangue de São Paulo. Quase todos os hospitais de emergência do Rio estão parados porque não tem médicos e equipamentos. As luzes e as cores do Natal em todo o mundo. Numa mensagem em mais de 50 idiomas, o Papa João Paulo II pede o fim das guerras e da violência. Em Curitiba, o gesto de solidariedade das famílias que levam as crianças de orfanato para a ceia de Natal. No Rio, um Papai Noel diferente deixa brinquedos para os meninos de rua. O Jornal Nacional está começando. A falta de atendimento médico transforma o dia de Natal num pesadelo para milhares de pessoas no Rio. Dos 9 hospitais de emergência, 7 não funcionaram. 3 horas da tarde no Hospital Rocha Faria, o maior pronto-socorro da zona oeste da cidade. Um homem chora porque não consegue atendimento nem transferência para o filho baleado. Outro vai embora com o pé quebrado mesmo. Uma criança ferida nem sai do carro e vai procurar socorro noutro lugar. E esta senhora está chegando ao Rocha Faria depois de passar por diversos hospitais. Já teve 2 paradas cardíacas que não tem médico. No hospital hoje não havia ortopedista nem raio-x. Os médicos que foram trabalhar reclamavam da situação. Teve gente que foi para o centro cirúrgico com um projétil de arma de fogo no abdômen, a gente não sabe localização, tá às escuras, não sabe o que fazer. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros perdem mais tempo procurando um hospital do que atendendo os acidentados. Esta médica do Corpo de Bombeiros diz que hoje foi preciso andar até 50 quilômetros e atravessar a cidade para encontrar um serviço de emergência funcionando. O Centro de Atendimento do Corpo de Bombeiros do Rio acompanha diariamente a situação dos hospitais públicos da cidade, para saber para onde pode levar as vítimas de acidentes graves. Segundo o levantamento de hoje, dos 9 principais hospitais públicos do Rio, 7 estão com a emergência totalmente desativada. Apenas 2 funcionam. Os 2 serviços de emergência são de hospitais do município, que ficaram sobrecarregados e bateram recordes de atendimento. Só no Miguel Couto, o principal pronto-socorro da zona sul da cidade, foram 423 em 24 horas. O diretor disse que na semana do Ano Novo não vai mais receber pacientes transferidos de outros hospitais. Nós estamos preparados para atendimento da Zona Sul. As outras áreas têm que haver um aviso prévio na remoção desses pacientes. Em São Paulo, o maior banco de sangue do país fecha as portas por falta de doadores. Pela primeira vez nos últimos anos, o banco de sangue do Hospital das Clínicas não funcionou no Natal. Para desespero de muita gente, estas cenas são comuns todo final de ano. Se já não é fácil sair com vida de um acidente, difícil também é conseguir sangue num hospital. Os doadores que costumam salvar vidas desaparecem. No banco de sangue do Hospital São Paulo, um dos principais da cidade, apenas 2 pessoas apareceram. Por dia são necessários pelo menos 100 só para atender a rotina do hospital. Resultado, metade das cirurgias programadas está sendo cancelada. A rotina nossa é um desespero muito grande de correr atrás do sangue. Sem ter a quem atender, o banco de sangue foi fechado. A crise nesse serviço é tão grande que o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas, o maior do país, pela primeira vez em 7 anos, fechou as portas hoje no Natal e vai fazer o mesmo no Ano Novo, dia 1º de janeiro. É que pelo que aconteceu nos últimos anos, não compensa manter técnicos e enfermeiras trabalhando para atender de 3 a 5 doadores apenas em cada um desses dias. É uma situação que preocupa muitos médicos e mais ainda as pessoas que estão nos andares de cima do hospital sendo operadas. O estoque do Hemocentro, que atende 170 hospitais públicos de São Paulo, está no limite mínimo. Por que o senhor não vai voluntariamente a um hospital doar sangue? Olha, sei lá, agora com esse negócio de AIDS aí que vai ficando mais difícil, viu, meu? A gente tem muito medo, sabe? O que ocorre aí, essa doença aí, não dá pra ir ou qualquer hospital ou doar com qualquer pessoa, não. As pessoas não correm nenhum risco vindo doar sangue. A gente se sente limitado e pede um auxílio à população para que a população compareça aos bancos de sangue e dessa forma nós possamos atender aos pacientes que precisam. Entra em operação em Porto Alegre a primeira linha do Aeromóvel, o metrô de superfície que não polui e que não gasta 1 centavo sequer de combustível. O aeromóvel é um meio de transporte igual aos outros em tudo, ou melhor,
quase tudo. Ele é movido a ar, isto mesmo, ar. O vagão de passageiros trafega numa via elevada, acima do trânsito. Embaixo do trem há um duto por onde circula o ar que movimenta o veículo. Por isso mesmo, o aeromóvel é silencioso, não polui o ambiente e é muito mais econômico. Uma passagem custa 50 cruzeiros reais, metade do que custa uma passagem de ônibus na cidade. O aeromóvel, criado há 10 anos em Porto Alegre, já foi exportado e funciona regularmente na Ásia e nos Estados Unidos, mas só agora entrou em operação aqui. É que a prefeitura resolveu acreditar no projeto e começou os testes de funcionamento. Na primeira etapa, ele vai operar nesta linha de 1.100 metros, que será aumentada para 5 quilômetros, ligando o centro a um bairro da cidade. Hoje, dia de Natal, pouca gente veio conhecer o aeromóvel, mas quem viu funcionando, com certeza ficou com a ideia de estar numa cidade do futuro. É uma inovação, né? Tá bem gostoso. A seguir, pesquisas médicas mostram que as orações ajudam a curar doenças. Os sequestradores russos libertam mais 2 crianças e já admitem negociar com o governo. Um médico nos Estados Unidos tenta provar cientificamente que as orações podem mesmo curar pessoas doentes. Ele escreveu um livro sobre a terapia das orações, que é um dos mais vendidos no país. Tudo começou com um estudo feito em São Francisco, na Califórnia. 393 pacientes com problemas cardíacos foram divididos em 2 grupos. Para o primeiro grupo havia gente fazendo orações e para o segundo não. O grupo sem as orações precisou de 5 vezes mais antibióticos e foi 3 vezes mais propenso a desenvolver edema pulmonar. A pesquisa chamou a atenção deste médico, o Dr. Larry Dossey, que se especializou na área e escreveu este livro, um sucesso de vendas nos Estados Unidos, Healing Words, palavras que curam, o poder da oração e a prática da medicina. O cientista, já há 10 anos pesquisando o comportamento dos doentes, chegou à conclusão que as orações ajudam a cura. Elas não substituem de forma alguma o tratamento médico, mas atuam como um complemento. Não existe uma constatação científica de que as preces ajudam na cura dos doentes, mas os resultados das pesquisas do Dr. Dossey são, no mínimo, intrigantes. A teoria do poder terapêutico da prece mereceu críticas de onde menos se esperava, ou seja, da própria igreja. Alguns padres não acham certo fazer pesquisas médicas com as orações. Acham que não é correto levar Deus para o laboratório. O governo russo aperta o cerco e exige a libertação das 2 crianças que ainda são mantidas como reféns no helicóptero militar. Hoje, mais 2 crianças foram soltas. Os sequestradores, que não admitiam negociar, agora propõem a troca das crianças por uma funcionária do governo. O sequestro foi na quinta-feira. Ontem, o governo pagou um resgate de 10 milhões de dólares pelos reféns. Hoje, mais 2 jovens foram soltos em troca de combustível. Os sequestradores queriam voar para o Irã, mas o mau tempo não permitiu a decolagem do helicóptero. O governo exige o cumprimento do acordo e a libertação dos outros 2 reféns. Os sequestradores